Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o benefício da aplicação da ferramenta para projetos de rede de sprinkler em formato grid. O software vai nos auxiliar no estudo dos diâmetros e os cálculos para a entrega junto à documentação técnica para o Corpo de Bombeiros. Um aspecto muito importante nesse estudo econômico de projeto de sprinkler em rede hidráulica fechada é verificar a viabilidade do mesmo. Muitas instaladoras, construtoras tendem a buscar sempre uma solução mais otimizada e econômica na execução dos seus projetos na rede de combate a incêndio. Nesta abordagem de hoje, vamos estar observando detalhes e aspectos que vão envolver todas essas características. Vamos estudar 12 casos onde há mudança de layout de rede hidráulica aberta para a rede de hidráulica fechada ou grid, corresponde a uma grelha. Foram utilizados nesse estudo dois softwares, o FireGrid Professional para a parte de cálculo, dimensionamento da rede e o CAD-PRO hidráulico para a geração das isométricas. Um ponto que é importante é a vantagem da distribuição em grid, né? A princípio, a alimentação da rede ela é feita de dois lados, dividindo as vazões e, consequentemente, tendo uma redução nos diâmetros. As vantagens com relação aos diâmetros surgem principalmente dos aspectos hidráulicos, onde numa rede aberta o diâmetro é diretamente proporcional ao acúmulo da vazão. E no formato grid ou grelha, existe uma divisão das vazões, onde essa divisão consegue aliviar significativamente os diâmetros das tubulações. No nosso case, era um estacionamento, um subsolo de 4.362 metros quadrados, 12 bicos, fator K 80, e um diâmetro da tubulação dos bicos de sprinkler de 13 milímetros. Então veja, inclusive foi um projeto na época até feito em papel, foi escaneado e convertido. Então veja aqui nessa planta, a topologia que foi proposta foi uma topologia em malha aberta, com uma distribuição centralizada, e onde os diâmetros começavam nas extremos com 25, terminando no centro com 50. Então nesses diâmetros você veja que existe uma variedade, e a partir de um cálculo econômico, principalmente com relação ao aspecto tubulação, levantamos os custos dessa tubulação, desprezando nesse primeiro momento conexões e reduções. Mas veja em termos de tubulação, em torno de R$ 148 mil. No reestudo, esse projeto foi refeito em formato grid, ou seja, alimentação dos dois lados, onde se procurou primeiro reestudar a área de cálculo e principalmente a forma de alimentação e o contorno que se tinha por os obstáculos existentes no projeto original. Através de uma nova análise do projeto, foram reestudados novos diâmetros que atendessem às normas vigentes de instrução de Corpo de Bombeiro e conseguimos equalizar o projeto praticamente em 3 diâmetros, 32, 50 e 100 milímetros, sendo que 32 correspondia aos ramais, 50 nos laterais e 100 como alimentação dessa parte principal da malha. Lembrando que a vantagem do sistema permite você estudar qualquer tipo de diâmetro. Dessa forma, vale a pena você estudar os diâmetros que são comercialmente mais favoráveis, mais econômicos e adequar o seu projeto através do software e estudar a viabilidade do mesmo. Com essa nova economia, chegamos a um valor estimado de R$ 132 mil com esses 3 diâmetros da tubulação. Aqui, no resultado final, observamos que de um pré-estudo nós saímos de um valor de 132 para 148 mil aproximadamente, dando um retorno de investimento de 11%. Neste outro case que nós estamos abordando, era um galpão industrial de mais ou menos 1.000 metros quadrados, onde foi utilizado um bico especial de resposta rápida, com SFR, a ocupação era uma indústria de trigo e um risco ordinário 2. A vazão em cada bico era 430 litros por minuto e a pressão 140 kPa. Na proposta inicial do estudo dessa solução, foi optado por uma solução em sistema aberto, onde você pode observar
que a contribuição dos bicos de spring seria de uma única direção. Consequentemente, nessa geometria proposta aberta, o usuário tinha obtido valores extremamente altos, por exemplo, com 400 litros por minuto. Quando a gente vai acumulando os bicos de análise, então você tinha diâmetros extremamente inadequados para a operacionalidade desse projeto, até para os aspectos construtivos, operacionais e de suportação principalmente. Então partia de 2 polegadas, 3 polegadas, 4 polegadas, 5 polegadas, chegando a 6 polegadas. Devido à vazão alta necessária para essas características de bicos especiais, 430 litros por minuto e uma pressão de 140 kPa, o sistema se tornou inadequado para a sua execução. Nessa nova reestudo, foi possível fazer a mesma geometria, porém já numa alimentação equilibrada em formato grid, mantendo os espaçamentos e simplesmente propondo uma alimentação dos dois lados. Através de um recálculo, e podemos observar aqui que nós estamos elevando a essa área de cálculo 5.308 metros cúbicos de água, litros por minuto, 5.308 litros por minuto, para atender essa demanda nesse ponto. E aí houve uma equalização dos diâmetros nas alimentações intermediárias de 50 e na principal de 150. E veja que a economia estimada nesse projeto de 1.000 metros quadrados chegou em torno de 7%. Então, nessa proposta de solução para o método aberto fechado, e quando é possível essa mudança de economia, e é totalmente diretamente proporcional ao crescimento da área. Quanto maior a área, maior vem essa economia, obtendo dessa forma vários aspectos de benefício, principalmente redução do peso de estrutura, facilitando a suportação, não sendo necessário reforçar telhados na estrutura, facilidade de montagem, pois os diâmetros são equalizados, são uniformes, economia de conexões, evitando reduções, buchas e alternância entre diâmetros de tubulação, diretamente a própria economia nas tubulações que foi proposto aqui, e principalmente a facilidade que você pode ter de fazer análise com diâmetros econômicos e vantagens comerciais de compra, ou seja, na disponibilidade dos melhores custos na compra de materiais, o usuário pode adequar o seu projeto a essa realidade. Lembrando que todos esses aspectos são fundamentais para a boa diretriz do projeto, respeitando as normas de Corpo de Bombeiros, instruções técnicas e normas já especializadas, tornando hoje o FireGrid um grande aliado às instaladoras, construtoras, que querem principalmente otimizar a sua obra, gerando uma economia no seu processo de trabalho. E lembrando aos projetistas a importância de cada vez mais ter projetos com economia, a adequação principal às realidades de projetos de pequeno, médio e grande porte. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.